pessoal, então hoje nós vamos falar dos grupos étnicos que estavam aqui no território brasileiro no momento da chegada aí dos colonizadores. Então nós temos aqui três grandes troncos linguísticos, que é o Tupi, o Guarani e o G. Então quando eu pego toda essa parte da costa aqui, ó, o grupo linguístico que vai dominar aqui é o Tupi, né? Uma parte aqui embaixo eu vou ter aí o Guarani e aqui eu vou ter o G. Então a maior parte das tribos que terão contatos com os colonizadores no primeiro momento é Tupi. Então o primeiro grupo que teve contato com os colonizadores foram os Tupiniquins, né? Os Tupiniquins. Então os Tupiniquins no primeiro momento foram amigáveis, né? E com isso teve uma boa relação. Logo, esses colonizadores, por meio de escambo, que seriam as trocas, conseguiu obter aí o que eles queriam, que era a madeira do pau-brasil. Então esses Tupiniquins pegavam essas madeiras, levavam para as caravelas e em troca adquiriam aí os utensílios que eles traziam da Europa, já sabendo que nesse momento a Europa já estava desenvolvendo muita tecnologia, como nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? Então esse rei de Portugal, ele tinha que arrumar meios de estar ocupando esse território, porque até mesmo esse território vem por conta do Tratado de Tordesilhas, né? Aquele Tratado de Tordesilhas que nós estudamos, e esse território aqui, que é a parte da América Portuguesa, estava tendo muito contato aqui pela costa de franceses. Então havia necessidade de ocupar isso daí. Então o rei de Portugal resolveu dividir esse território em capitanias hereditárias, que seria o quê? Grandes lotes de terras doada aos donatários, e esses donatários tinham por obrigação fazer esses grandes lotes de terra serem prósperas. Por quê? A prosperidade desses territórios geraria taxas de impostos para a coroa portuguesa, né? Então a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente foram as que mais prosperaram. Por quê? Porque havia também uma aliança com esses grupos étnicos. Então, logo, foi possível prosperar. Tanto que a primeira cidade nesse território que nós vamos chamar de Brasil foi em São Vicente, né? Os Tupinambás, também um grupo dos tupis, né? Mas só que os Tupinambás, eles tinham uma grande relação comercial com quem os portugueses mais não queriam que estivesse nesse território, que são os franceses. Então os Tupinambás tinham uma boa relação comercial com os franceses, né? Coisa que os Tupiniquins já tinham uma boa relação comercial com os portugueses. Só que entre Tupinambás e Tupiniquins havia uma grande briga também, né? Essas tribos não se davam muito bem. Até mesmo por meio de costumes, os Tupinambás tinham que vencer uma tribo adversária para estar cultuando a antropofagia, que era o quê? Está pegando esse guerreiro e comendo perna e utilizando do corpo desse guerreiro para obter aí a força desse guerreiro que foi aí eliminado. Então a antropofagia fazia parte do costume dos Tupinambás, né? E diante desse processo todo, logo os franceses, nessa troca comercial, dava aí as armas de fogo que eles tinham acesso, em troca os Tupinambás passavam aí o que os franceses queriam desse território.
Então, a França sempre esteve presente nesse século XVI aqui no território, né? E Portugal sempre fazendo de tudo para expulsar os franceses aqui da costa. Então, diante dessa situação, de uma situação, de um lado, os tupinambás não concordando com todo esse processo que está acontecendo aqui no território, sendo também inimigos dos tupiniquins, que era aliado dos portugueses, logo eles vão ter aí uma confederação chamada Confederação dos Tamoios, que seria o quê? Os chefes dessas tribos que não estavam concordando com essa relação de exploração do colonizador português em tentar combater. E logo utilizou da França para estar utilizando aí dos armamentos e outros utensílios que os franceses tinham para colocar na guerra e tentar aí vencer os portugueses. Só que diante dessa situação, os portugueses conseguiram, né, vencer essa confederação de Tamoios, porém ficou visível aí como que esses tupinambás e esses tamoios, eles eram muito guerreiros, né? Porque aí ficou claro o momento de resistência dessas tribos de não concordar com esse processo de colonização que eles estavam determinando aqui no território. Então, os franceses foram expulsos, né, pelo governo de Martins de Sá, e logo aí nós temos essa confederação que ficou chamada Confederação dos Tamoios, que vai de 54 a 67. Ok? Muito obrigado e até mais.